Salmo 2, comentário bíblico expositivo Warren W. Wiersbe. O Salmo 1 enfatiza a lei de Deus, enquanto o Salmo 2 concentra-se na profecia. As pessoas no Salmo 1 se comprazem com a lei, mas as pessoas do Salmo 2 desafiam a lei. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança e o Salmo 2 termina com a bem-aventurança. O Novo Testamento não cita o Salmo 1 em momento algum, mas cita ou faz mais alusões ao Salmo 2 do que a qualquer outro, usando-o em pelo menos 18 ocasiões. Ver Mateus 3,17, Mateus 7,23, Mateus 17,5, Marcos 1,11, Marcos 9,7, Lucas 3,22, Lucas 9,35, João 1,49, Atos 4,25, 26, Atos 13:13, Filipenses 2:12, Hebreus 1:2, 5, Hebreus 5:5, Apocalipse 2:26, 27, Apocalipse 11:18, Apocalipse 12:5, Apocalipse 19:15. Trata-se de um salmo messiânico. Assim como o Salmo 8, 16, 22, 23, 40, 41, 45, 68, 69, 102, 110 e 118. Para que um salmo seja considerado messiânico, ele deve ser citado no Novo Testamento com referência a Jesus, Lucas 24, 27 e 44. No entanto, o Salmo 2 também é um salmo real, pois trata da coroação de um rei de Israel e da rebelião de algumas nações vassalas que desejavam se libertar. Os Salmos 18, 20, 21, 45, um casamento real, 72, 89, 101, 110 e 144 também são salmos reais. De acordo com Atos 4, 25, este salmo foi escrito por Davi, de modo que é possível ser decorrente dos acontecimentos relatados em 2 Samuel 5, 17 e 25, 2 Samuel 8, 1 ao 14 e 2 Samuel 10, do 1 ao 19. Israel foi governado diretamente pelo Senhor, por meio de profetas e de juízes, até que a nação pediu um rei, 1 Samuel 8. O Senhor sabia que isso aconteceria, Gênesis 17, 6, 16, Gênesis 35, 11, Números 24, 7 e 17, e fez todos preparativos, Deuteronômio 17, 14 ao 12. Saul não foi escolhido para fundar uma dinastia, pois o rei viria da tribo de Judá, Gênesis 49, 10. E Saul era da tribo de Benjamim. Davi era o homem que Deus havia escolhido para instituir a dinastia que, a seu tempo, daria ao mundo o Messias, segundo Samuel 7. Porém, o Salmo 2 e 2 Samuel 7 vão muito além de Davi e seus sucessores, pois tanto a aliança quanto o Salmo fala de um reino universal, de um trono estabelecido para sempre, um reinado que só pode se cumprir em Jesus Cristo, o Filho de Davi, Mateus 1:1. Alguns salmos são feitos para serem vistos, 114, 130, 133. Outros para serem sentidos, Salmo 22, Salmo 129, Salmo 137 e Salmo 142. Mas este, o Salmo 2, é para ser ouvido, pois é o registro de 4 vozes. Primeira, a conspiração à voz das nações, Salmo 2, do 1 ao 3. Ao fazer essa pergunta, Davi não esperava uma resposta, pois na realidade não existe resposta. Trata-se antes de uma expressão de admiração. Ao pensar em tudo que o Senhor fez pelas nações, como foram capazes de rebelar-se contra ele, Deus havia suprido suas necessidades básicas, Atos 14, do 15 ao 17, guardado com vida e enviado um Salvador para oferecer perdão e vida eterna. Atos 17, 24 e 31, ver Daniel 4, 32. No entanto, desde a Torre de Babel, Gênesis 11, até a crucificação de Cristo, Atos 4, 21, 31, e o Armagedon, Apocalipse 9, 11, a Bíblia registra as rebeliões tolas e inúteis da humanidade contra a vontade do Criador. Os reis e outros governantes
menores formam a conspiração para romper os vínculos que o Senhor havia estabelecido para com o próprio bem deles. Vemos aqui o retrato de um animal obstinado e enfurecido, tentando romper as amarras que prendem o jugo a seu corpo. Jeremias 5:5, Jeremias 27:2. Porém, as tentativas são fúteis, vãs, pois a liberdade verdadeira só pode ser encontrada quando nos sujeitamos a Deus e fazemos a sua vontade. Liberdade sem autoridade é anarquia, e anarquia é destrutiva. Certa vez vi uma pichação que dizia: toda autoridade destrói a criatividade. Que tremenda asneira! É justamente a autoridade que libera e desenvolve a criatividade, quer seja de um músico, de um atleta ou de um cirurgião. Sem a sujeição à autoridade da verdade da lei, é impossível haver criatividade verdadeira. O teólogo inglês P.T. Forsde escreveu: a primeira obrigação de toda alma não é encontrar sua liberdade, mas sim seu Senhor. Porém, essas nações não estão rebelando contra Deus no sentido abstrato, estão desafiando o Messias, Jesus Cristo, o Filho de Deus. A única coisa sobre a qual essas nações concordam entre si é: não queremos que este reine sobre nós. Lucas 19:14. O termo Messias vem de uma palavra hebraica que significa ungir. O equivalente em grego é Cristo. No Antigo Testamento costuma-se ungir os reis, 1 Samuel 10:1, 2 Reis 11:12, e também os profetas, 1 Reis 9:16, e sacerdotes, Êxodo 28:41. Jesus disse que o mundo odiava e que também odiaria aqueles que o seguissem, João 7:7, João 15, João 18, João 7:7, 15, 18, 19, 24 e versículo 25. Mateus 24:9, Lucas 21:17. O verbo levar, no versículo 2, significa preparar-se para a guerra. As consequências dessa rebeldia contra o Senhor e seu Cristo são descritas em Romanos 1:18 e não são nada agradáveis. Segundo, zombaria. A voz de Deus o Pai, Salmo 2, do 4 ao 6. A cena tranquila no céu é um contraste, tanto com a cena turbulenta na terra, pois Deus não está preocupado nem com o medo dos homens insignificantes que se enfurecem contra ele. Simplesmente ri deles, com menosprezo. Salmos 37, do 8 ao 13, Salmos 59, do 1 ao 9. Afinal, para Deus, até os maiores governantes não passam de grama a ser cortada. As nações mais poderosas são apenas gotas num balde. Isaías 40, do 6 ao 8, Isaías 40, do 6 ao 8, 12 até o 17. Nos dias de hoje, Deus está falando às nações em sua graça. Está chamando a crer em seu Filho. Um dia, porém, Deus lhes falará em sua ira e enviará julgamentos terríveis sobre o mundo. Apocalipse 6 até o 19. Se as pessoas não aceitarem o julgamento de Deus pelo pecado na cruz e crerem em Cristo, terão de aceitar o julgamento de Deus sobre si próprios e seus pecados. Foi Deus quem deu o trono em Sião a Davi, e foi Deus quem deu vitórias subsequentes em suas batalhas contra os inimigos de Israel. No entanto, isso tudo é apenas o retrato de uma coroação ainda maior. Deus declara que existe apenas um verdadeiro rei, seu Filho, que se encontra sentado no trono de glória. Marcos 16:19, 1 Coríntios 15:25, Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. Jesus Cristo é o rei sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5:5, 6 e Hebreus 7:1. Hoje, Israel não tem rei, Oséias 3:4, mas há um rei entronizado na cidade celestial de Sião, Hebreus 12, 22 ao 24. É impossível compreender a mensagem desse salmo sem identificar nele a presença de Jesus Cristo, sua morte. Versos 1 ao 3. Atos 4, 23 e 28. Sua ressurreição
versículo 7, Atos 13:13. Sua ascensão, sua entronização em glória, versículo 6 do Salmo 2. Sua volta e seu reino de justiça sobre a terra. Salmo 2, versículos 8, 9. Apocalipse 2, 9, 27. Apocalipse 12, 5. Terceiro, vitória. A voz de Deus, o Filho. Salmo 2, do 7 ao 9. Quem fala agora é o rei entronizado. E ele anuncia o que o Pai disse. A declaração: proclamarei o decreto, informa os rebeldes de que Deus governa sobre sua criação por meio de decretos soberanos. Não pede um consenso, nem faz uma votação. Os decretos de Deus são justos. 7, 6. E ele nunca erra, de acordo com Atos 13, 33. O versículo 7 refere-se à ressurreição de Cristo, quando foi gerado da sepultura e ressurgiu em glória. Vê Romanos 1:4, Hebreus 1:5, Hebreus 5:5. No Antigo Oriente Próximo, os reis eram considerados filhos dos deuses, mas Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. Ver Salmos 89, 26, 27, 2 Samuel 7:14. No batismo de Jesus, o Pai fez alusão ao versículo 7 e anunciou que Jesus era seu Filho amado. Mateus 3:17, Marcos 1:11, Lucas 3:22. O Pai prometeu ao Filho vitória absoluta sobre as nações, o que significa que um dia ele governará sobre todos os reinos do mundo. Satanás lhe ofereceu essa honra em troca de sua adoração, mas Jesus recusou. Mateus 4, do 8 ao 11. O governo de Cristo será justo, porém firme. E se as nações se fizerem frente, ele as esmagará como vasos de barro. Na antiguidade, antes de sair para a batalha, os reis do Oriente costumavam participar de um ritual do qual se quebrava vasos de barro que simbolizavam o exército inimigo, garantindo desse modo a ajuda dos deuses para derrotá-los. Jesus não precisa desses rituais tolos, pois esmaga o inimigo completamente. Apocalipse 19:11, Daniel 2, do 42 ao 44. Jesus é Deus, Jesus é Rei e Jesus é conquistador. Quarto, oportunidade, a voz do Espírito Santo. Salmo 2, do 10 ao 12. Diante do decreto do Pai e do julgamento prometido, bem como a entronização vitoriosa do Filho no céu, a coisa mais sábia a fazer é se entregar a Cristo e crer nele. Hoje o Espírito de Deus fala à humanidade e roga aos pecadores que se arrependam e se voltem para o Salvador. Observe que no versículo 10, nos versículos 10 e 11, o Espírito fala primeiro aos reis e líderes, depois, no versículo 12, se dirige a todos, instando-os a crer no Filho. O Espírito começa seu apelo com os líderes mundiais, pois estes devem prestar contas a Deus pelas formas como governam o mundo. Romanos 13. Um dos principais motivos de o povo estar enfurecido contra Deus é que toda essa gente foi incitada por seus líderes. São ignorantes, pois seguem a sabedoria deste mundo e não a sabedoria que vem de Deus. 1 Coríntios 1, 18, 31. Orgulham-se daquilo que pensam saber, mas na verdade não sabem coisa alguma, somente as verdades não sabem coisa alguma sobre as verdades eternas. Como podem aprender? O versículo 10 aconselha: deixai-vos advertir pela palavra de Deus, sendo que o verbo advertir, nesse caso, também pode significar instruir. Quanta bondade do Senhor salvar os pecadores, antes de revelar sua ira. Uma vez que o Espírito instrui a mente, apela para a vontade e chama os rebeldes a servir ao Senhor e a deixar seus pecados. Versículo 11. Os verdadeiros cristãos sabem o que significa ter um coração cheio de temor e ao mesmo tempo de alegria. O amor pelo Senhor lança fora todo medo pecaminoso. 1 João 4,18. Mas aperfeiçoa o temor piedoso. Amamos nosso Pai, mas ainda assim respeitamos sua autoridade. O terceiro apelo é dirigido ao coração e pede amor submisso pelo rei. No mundo antigo, os governantes
Vassalos demonstravam submissão ao seu rei beijando a mão ou a face dele. Judas beijou Jesus no jardim, mas foi um gesto sem qualquer significado verdadeiro. Trata-se aqui do beijo da submissão e até mesmo da reconciliação. O Espírito encerra com a palavra de advertência e uma palavra de bênção. A advertência é que este rei amoroso também pode irar-se e revelar seu santo furor súbita e inadvertidamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 1 ao 4. O tema da ira é relacionado ao Pai, verso 5, e ao Filho, versos 9 e 12. O Salmo 1 começa com a designação, bem-aventurado. E o Salmo 2 encerra com a bem-aventurança prometida a todos os que creem no Filho, promessa que continua em vigor. João 3, 16, 18, João 20, 31.